Banco Central. Esse especificamente do Banco Master, Udine, eu acho que todo mundo falhou. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Diego Ramiro, presidente da ABAI, Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos. Diego Eduardo Ramiro Lopes tem 39 anos, tem graduação em Relações Internacionais, em Economia e MBA em Negócios Internacionais pela Faculdade de Campinas, a FACamp. Tem formação executiva na Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, com foco em estratégia, inovação e gestão. É fundador e CEO da Miura Investimentos, escritório de referência em assessoria 360, com modelo de gestão integral ligado ao BTG Pactual. É presidente da ABAI desde julho de 2019. Diego Ramiro, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Udine, você e toda a audiência do Poder 360. Um prazer falar com vocês hoje. Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 13 de fevereiro de 2026. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Diego, eu começo essa entrevista perguntando sobre o papel de um assessor de investimento. O senhor pode explicar para quem nos assiste como funciona e citar alguns exemplos? Claro. Bom, o assessor de investimento é uma profissão que já existe desde 1976 no Brasil. Surgiu com a lei que criou a CVM, também na época criou na mesma lei a profissional assessor de investimento, que na época não tinha esse nome. Nossa profissão era um outro nome, chamava-se agente autônomo de investimentos, que desde 22 mudou-se o nome para assessor de investimento, que é uma profissão que tem como principal função assessorar o cliente a entrada no mercado financeiro, no mercado de capitais. Eu brinco, Dini, que o nosso trabalho é traduzir esse economês, essa sopa de letrinhas que é o mercado financeiro, para o brasileiro, né? A gente tem no Brasil uma população com educação financeira muito baixa. Hoje, a informação financeira não chega, não é uma coisa de base. Então, esse profissional que é o assessor de investimento tem esse papel de assessorar o cliente na sua tomada de decisão, ou escolher quais são os melhores investimentos de acordo com o seu perfil, mapear as necessidades, integrá-lo ao mercado de capitais, auxiliando ele a abrir conta em uma plataforma de investimentos. É isso que o assessor faz. Hoje, Udine, para você ter uma ideia, no Brasil são certificados mais de 25 mil profissionais e atuando em torno de 21 a 22 mil profissionais que atuam todos os dias como assessor de investimento, espalhado em todo o Brasil. E sobre a quantidade de fundos de investimento no Brasil, eram mais de 30 mil em 2025, né? Quase o triplo do que se tem nos Estados Unidos, que chega a perto de 12 mil fundos, né? Pouco mais de 12 mil lá. Então, diante disso, qual avaliação o senhor faz sobre esse número vultoso de fundos no Brasil? Eu brinco que o Brasil é uma grande jabuticaba, né? A gente tem as nossas peculiaridades, Udine, aqui. Apesar da nossa indústria de fundos ser a maior em número de quantidade de produtos, em tamanho a gente está longe de ser a maior. Ainda tem outros países, próprios Estados Unidos, a Europa em si é muito maior em termos de tamanho, de volume, não de quantidade. O que eu gosto de dizer é que o brasileiro, no mercado financeiro, a gente é um país extremamente organizado e desenvolvido. A gente tem, podemos aqui, não vamos falar de política, mas podemos dizer que o Brasil tem os seus problemas em várias áreas, mas na área financeira nós somos um dos países mais organizados, regulados, com uma regulação mais moderna do mundo, o que permite que tenha uma quantidade muito grande de gestoras e de fundos. Então não é um lado ruim só. Tem um lado bom que a própria legislação, a própria regulação é capaz de cuidar e monitorar os fundos. Claro que 31 mil é um número extremamente alto, isso porque tem várias gestoras hoje no Brasil que desempenham com fundos com um patrimônio pequeno, e eu gosto de falar que por ter muitos fundos, por ter muitos produtos, o papel do assessor de investimento ele é fundamental, porque ele vai ajudar o cliente a olhar dentre esses 31 mil fundos qual aquele que faz sentido na sua carteira, explicar um pouquinho qual é a regulamentação, o que tem nesse fundo, qual é o risco desse produto. Então a gente tem uma indústria muito pulverizada, com muitos fundos, isso é típico do Brasil, a regulamentação
facilitou-se nos últimos anos a entrada de gestora. Acho que vale a pena citar, quando a gente fala de fundo aqui, que a gente tem uma das legislações de fundos mais modernas do mundo, que é a Resolução 175, que a CVM ela promulgou em dezembro de 22, entrou em vigor agora em outubro de 23, onde foi uma regra muito mais moderna, onde trouxe mais transparência para a indústria de fundo. Então, Dini, eu gosto de dizer que a quantidade, ela pode até assustar um pouco quem vê comparando, né? Se pensa assim, poxa, se o Brasil, que é pequeno no mercado financeiro, tem 31, imagina os Estados Unidos. Como você mesmo disse, a gente é praticamente 3 vezes maior em quantidade do que eles. Em tamanho, não chegamos nem perto, mas eu digo que se temos tudo essa quantidade é porque temos gestoras e porque tem sim, hoje, uma estrutura de regulação, no caso a Anbima, junto com o CVM, que consegue fazer a fiscalização desses fundos. Em volume é bem menor, né? Equivale a cerca de 3% do total no mundo. Mas aí no frigir dos ovos, esse número elevado de fundos dificulta a vida do investidor ou amplia a concorrência e a qualidade dos produtos? Os dois, Udine, os dois. Por um lado, por ser uma indústria extremamente concorrencial, tem muitas gestoras, muitos fundos, faz com que esses profissionais, para se destacar, imagina, para um fundo entre os 31 mil se destacar, ele tem que ter uma boa rentabilidade, uma boa performance, um bom histórico. A gente usa aqui a palavra track record, a gente vê gestores hoje muito preocupados com isso. Então, essa quantidade acirra a concorrência. Eu sou um defensor da concorrência, acho que a concorrência sempre leva a qualidade do produto barra do serviço, porém, tem outro lado. Com 31 mil opções diferentes de fundo, o investidor ele fica perdido, porque tem fundos de todos os tipos, de todos os nomes, de toda a sopa de letrinha. Então, por isso que eu sempre falo, como presidente da ABAI, a importância de todo cliente ou investidor, quando for iniciar, que ele tenha como, hoje, do seu lado, um assessor de investimento que pode auxiliá-lo nessa sopa de letrinha. Hoje, nosso trabalho do assessor, além de mapear o cliente, entender o cliente, gerar relacionamento, é olhar essa indústria gigantesca, não só de fundos, de renda fixa, crédito privado. Tivemos recentemente casos de bancos aí, Banco Master quebrou. Então, esse acompanhamento também do sistema bancário também faz parte do trabalho do dia a dia do assessor, de estar monitorando. Então, realmente, a quantidade deixa o investidor um pouco perdido. Por isso que ainda bem que deixa, viu, Dini? Porque assim tem espaço para nossa profissão aqui de assessor crescer muito. Só uma informação para você, Dini. Eu estou nesse mercado há 16 anos. Quando eu comecei lá em 2008, não tinha nem 500 assessores de investimentos no Brasil. Hoje eu falei para você que já são mais de 22 mil. Então você vê que é uma profissão que nos últimos 15 anos ela cresceu muito, não só em quantidade, como qualidade e tamanho. Hoje tem operações de assessorias que são maiores do que algumas plataformas. Então é um mercado que está em franca expansão. Para você ter uma ideia, esse número, né? Estamos falando de números como fundos. Brasil são 25 mil. Nos Estados Unidos tem praticamente mais de 1 milhão de advisors. Então, para você ver como esse mercado de assessoria, a gente ainda está engatinhando aqui no nosso país. Hoje a gente tem a Selic em 15% ao ano. O aumento dos juros e a volatilidade internacional mudaram de alguma maneira o perfil de risco do investidor brasileiro? Mudou. O Dini, quando a gente olha, o Brasil historicamente, né, não é recente, historicamente, a gente é um país de taxa Selic de 2 dígitos. Eu quero dizer, a gente está muito mais acostumado com uma Selic nesse patamar do que Selics como a gente viu há 2 governos atrás que bateu 2% ao ano. Isso não estamos acostumados. Eu brinco, o brasileiro está acostumado com inflação e está acostumado com juros altos. E isso daí é o perfil nosso, faz com que nós somos um país de rentistas. O que eu quero dizer com isso? O brasileiro, ele está acostumado com a famosa renda fixa rendendo 1% ao mês, esse é o natural. Não sei o quanto que você hoje entende das finanças, mas quando a gente fala de 1% ao mês, estamos falando de um retorno de juros sobre juros de quase 13% ao ano, né? Um pouco mais de 12% ao ano. É elevadíssimo, nenhum país do mundo tem isso, só nós aqui, Brasil e outros países em desenvolvimento com essa taxa de juros. Então isso molda o perfil do investidor brasileiro. O investidor brasileiro, ele é um investidor focado muito mais em renda fixa, porque para que ele vai correr risco se a gente tem títulos do Tesouro, o próprio Tesouro Selic, pagando 15% ao ano, para que ele vai correr risco em outros tipos de investimento? E mais do que isso, né? O nosso mercado de capitais poderia ser muito maior se tivéssemos uma Selic mais atrativa, porque eu sempre falo que o investidor ele faz custo de oportunidade. Para ele investir em algo mais arriscado, o retorno tem que ser maior. Mas aqui no Brasil, o, o investimento livre de risco está pagando hoje 15% ao ano. Então é muita coisa para que o investidor hoje ele tente partir.
Por isso que a gente viu o nosso mercado de capitais, nossa bolsa, durante muitos anos, demorar para aumentar a quantidade de investidores, de você colocar investidores acima nesse patamar de 5 milhões de CPFs. Ele está assim, era 500 mil alguns anos atrás, hoje está em 5 milhões de CPFs. Esse número hoje parece muito, mas se for olhar a nossa população brasileira, 200 milhões, estamos falando que nem 2,5% da população investe em bolsa de valores. Então, tudo isso faz o perfil do Brasil ser um perfil muito mais de renda fixa. Ao mesmo tempo que a gente tem a Selic a 15%, o que torna aportes ou compra de títulos públicos mais atrativas, a bolsa está chegando perto de 190 mil, né? Exatamente. A máxima histórica. O que eu ia até comentar com você, quando a gente vê esse número da bolsa na máxima histórica, o que a gente mostra? Que isso, o perfil do investidor não é o brasileiro que está fazendo essa bolsa subir. O que está fazendo essa bolsa subir é o capital externo. Hoje tivemos a maior entrada de capital no mês de janeiro na nossa bolsa, fez com que ela subisse ali mais de 12% em um único mês. Isso é fruto hoje não só das políticas brasileiras, que a gente sabe que hoje a questão fiscal está muito latente, o próprio investidor, a gente fala, o mercado financeiro preocupado um pouco com as questões fiscais, os gastos do governo. Por outro lado, não seria um atrativo que está acontecendo, mas por outro lado, quando a gente vê o mundo inteiro com seus problemas, os seus riscos, o Brasil ainda passa com essa Selic a 15%, ser atrativa, ser um porto seguro barra risco de oportunidade para o investidor. Então, entrou quando a gente olha a Bolsa 190 mil pontos, é um índice, né? O Ibovespa, o índice, ele mede o quê? A valorização das maiores empresas mais negociadas em número de negócio. Então, quer mostrar o quê? Que as empresas maiores brasileiras receberam esse capital externo agora, em detrimento a outros lugares do mundo. Vide, a gente está vendo os Estados Unidos baixou juros, Europa com juros também praticamente estável, e o Brasil ainda com essa taxa de 15 ainda está atraindo bastante investidor. Nessa mesma linha, a gente viu o dólar recentemente cair bastante, né? Chegou lá próximo dos 6, hoje está mais próximo dos 5. Isso reflete o quê? A entrada volumosa de capital, dada a política americana também, que gera algumas incertezas, as invasões que tivemos, própria questão lá na Europa com o receio dessa guerra da Ucrânia e Rússia não acabar e pode até entrar um pouco no território europeu e seria uma confusão. O Brasil tem os seus problemas internos, mas dado o que está acontecendo, ele ainda é um polo muito atrativo para esse capital externo, que foi o que entrou em janeiro e fez com que a nossa bolsa tivesse a máxima histórica nos últimos dias. Em linhas gerais, é possível dizer então que o investidor brasileiro corre para a renda fixa e o investidor estrangeiro vem para a renda variável aqui no país? Ou não dá para sintetizar dessa forma? Na verdade, a gente pode dizer que o investidor brasileiro, por historicamente ele viver de renda fixa, ele demora muito mais para ir do que a renda variável, porque historicamente nós não temos histórias positivas no nosso mercado acionário, né? Muitas empresas demorou muito a evoluir, mas o gringo, o capital externo, está mais acostumado com renda variável, então ele acaba sendo o primeiro motor aí. E quando ele entra, o mercado sobe, aí o brasileiro, o investidor nacional, ele acaba entrando sempre no segundo momento. Então a gente brinca às vezes que o capital externo, quando está saindo, é a hora que o brasileiro está entrando, então ele pega lá na alta, nesse momento que tem. Muito por causa do fluxo, né? As pessoas vão olhar a bolsa agora porque ela está na máxima histórica. Vamos dar um exemplo mais jocoso, o que está acontecendo com o Bitcoin, né? Todo mundo comprava o Bitcoin quando estava 120 mil dólares. Agora que ele está 60, todo mundo fala que vai vender. Aí daqui a pouco o gringo começa a comprar, ele volta para 100 mil pontos, o pessoal fala, opa, agora eu vou comprar porque já voltou a subir. Então, a lógica do mercado financeiro nunca mudou, né? Você tem que comprar barato para vender caro. O gringo, ele olha isso, ele não faz decisões de curto prazo, ele entra aqui olhando um cenário eleitoral que pode mudar o país para os próximos 4, 5 anos. O brasileiro ele tem por histórico do nosso país, o nosso longo prazo, ele é muito. Nosso longo prazo, eu brinco, o brasileiro longo prazo é 4 anos, porque em 4 anos aqui tudo se muda. Vamos da esquerda à direita muito rápido e vice-versa nesse país. Então, pelo nosso perfil, a gente acaba sendo um povo que prefere a renda fixa do que a renda variável. E o maior motivo desse é um histórico de Selic alta. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é responsável por fiscalizar fundos. Essa autarquia tem condições de fiscalizar tantos fundos? Tem. Na verdade, eu sou um defensor da CVM. Acho que
todo o colegiado da CVM, os funcionários de carreira, eles fazem um trabalho brilhante. Eu, durante muito tempo, nunca tive contato com a CVM, mas como Prendabai, tenho reuniões frequentes com ele e vejo quanto o corpo técnico é extremamente qualificado, Dini. Falta servidores, acho que já é uma pauta que vocês já falaram, outras pessoas falaram dos concursos que poderiam ter. Área técnica da CVM, falta gente boa, mas eles são extremamente capazes de fazer esse serviço de fiscalização. Vale lembrar que a CVM, quando ela faz a fiscalização dos fundos, ela também ela tem um auxílio barra terceiriza a parte da fiscalização para a Ambima, que é a Associação Brasileira também das gestores dos fundos. E a Ambima faz um trabalho assim excepcional, essa sim, de fiscalização dos fundos, comitê de ética. Então, eu acredito que, para mim, do jeito que está hoje, CVM junto com a Ambima, o investidor pode ficar tranquilo que os fundos são sim bem fiscalizados. Mas aí a gente teve recentemente, né, o caso envolvendo o possível esquema de fraudes relacionado ao Banco Master e o uso de fundos de investimentos. Isso sinaliza a falha de que atores, na sua visão? A CVM não teria falhado de alguma forma? Eu gosto de dizer que, nesse caso do MAR, tem outros casos que a gente pode dizer que foi falha ou da CVM ou do Banco Central. Esse, especificamente do Banco Master, o Dini, eu acho que todo mundo falhou. No mesmo Banco Central, sendo ele o ator que liquidou, a gente já viu há algum tempo que as informações do que vinha acontecendo no Master não foi de agora, já veio até das gestões passadas, Roberto Campos. Então, muita gente diz que o Banco Central demorou para agir, no caso do Banco Master, e talvez por uma questão ali também dos servidores, um pouco que a gente acaba acompanhando. No caso do Banco Master e das gestoras envolvidas, no caso que a gente acabou vendo, eu acho que teve culpa de todo mundo. Teve sim também CVM, teve também do Banco Central, teve por parte dos investidores que também sempre olha a rentabilidade em detrimento ali do risco que estava tendo, teve também dos assessores de investimento que, por um lado, as plataformas também distribuíram os produtos dessas gestoras master. Eu acho que foi todo mundo. É difícil quando você pega, acho que foi acabou enganando de uma tal forma, foi de um tamanho tão volumoso que pegou todo mundo. Não acho que o caso das gestoras que envolveu no Master diminui o trabalho da CVM. Acho que todo mundo erra, acho que a gente tem que acompanhar agora. Não acho de maneira nenhuma que a solução é passar a gestão de fundos para o Banco Central, tanto é que a BAE soltou um comunicado no qual a gente defendeu a manutenção da fiscalização de fundos para a CVM, porque ela sim tem um corpo técnico, porque tem muita especificidade, tem uma resolução própria. Quem fez a resolução de fundo não foi o Banco Central, a 175 foi a CVM. Então, quem conhece e monitora de perto o dia a dia é a CVM. Então, Odine, eu entendo que, por mais que teve sim, acho que teve falhas ali de fiscalização da parte CVM, como também do Banco Central e de toda a indústria do mercado financeiro, a gente não pode hoje, toda vez que uma autarquia ela erra, a gente ficar passando a peteca para outra autarquia, porque até essa outra autarquia aprender fica diferente. Então, acho que o que a gente tem que fazer é, hoje, colocar mais pessoas, mais servidores dentro da CVM. A gente entende hoje, eu acompanho muito de perto a CVM. A CVM ela arrecada muito dinheiro com taxa de fiscalização, arrecada bastante. Você vai olhar o orçamento dela, basicamente todo esse dinheiro vai para o Tesouro Nacional, não fica para a própria instituição, que poderia ter esse recurso para ter mecanismos de fiscalização mais modernos. Então a gente tem um problema hoje da autarquia, que é um problema brasileiro, dos gastos públicos, da eficiência desse gasto público, que eu acho que também impacta um pouco a CVM. Banco Central, a gente tem até um ofício, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uma das desculpas, o Dini, do Banco Central não responde nosso ofício, que a gente vai falar já, é por falta de pessoal para analisar também. Então, isso é um problema hoje, não só da CVM, mas que são de grandes autarquias aqui do Brasil. Esse é o nosso dilema já de alguns anos. Pelo que consta, alguns fundos de previdência de estados e municípios chegaram a fazer investimentos no Banco Master que se aproximaram de 2 bilhões de reais. Só o Rio Previdência, que é do estado do Rio de Janeiro, comprou cerca de 1 bilhão de reais em letras de crédito. Isso põe em xeque, de alguma maneira, a aposentadoria de funcionários desses entes da federação? Como é que ficam esses fundos? Primeiro, Dini, a gente entende que, nesse caso dos RPPS, dos fundos de pensão, isso foi um choque para o mercado financeiro, porque se você pegar fundos que têm, todos esses fundos de pensão, eles têm o seu regulamento, o seu estatuto, onde o gestor desse fundo, ele
ele pode ou não pode aplicar em determinado risco, uma vez que esse dinheiro é para gerir aposentadorias de outras gerações. Quando você vê esse volume, a gente percebe claramente que teve aí alguns outros interesses, não pela qualidade mesmo, porque o banco Master ele era classificado como um banco S4. S4 é um banco hoje de risco grande, de pequeno tamanho, onde esses fundos não poderiam ter esse volume alocado. Então, para mim, houve uma falha muito grande ali dos próprios RPPs, dos fundos de pensão, que foram, no mínimo, é, pouquíssimos diligentes, para não tentar, não vou aqui dizer se teve ou não teve outros interesses, mas no mínimo pouquíssimo diligente que colocou o dinheiro. Hoje o investidor, você viu recentemente do caso Master, que teve-se quase 47 bilhões de reais pagos do fundo garantidor para os investidores, 800 mil CPFs que sabiam e aplicaram até 250 mil reais usando a proteção da FGC. E esses fundos de pensão, ignorando como que era o risco do banco, colocando esses volumes milionários e bilionários nessa instituição, em letras de crédito, CDBs e outros tipos de aplicações que não têm garantia. Isso, respondendo a sua pergunta, isso afeta não o aposentado da agora, mas a próxima geração, sim, esses daí estão correndo risco de ter valores menores ali na sua aposentadoria, até de receberem, até de não receberem. A gente está olhando, acompanha de perto, principalmente de alguns municípios que não foram tão grandes como o Rio Previdência, mas em percentual do tamanho do que era o seu RPPS, acabaram colocando percentualmente muito mais do que o Previdência. Isso vai afetar já o próximo ciclo de aposentadoria. Então isso é bem preocupante o que aconteceu. Por isso que a gente defende regras cada vez mais claras, ali mais firmes para esse segmento que são os de RPPS. Nesse caso, o que poderia ser feito por parte de autarquias para que casos como esse não se repitam? Seriam, então, regras mais rígidas para investimentos feitos por fundos de previdência estaduais e municipais, na sua visão? Sim, e também por responsabilidades pelos seus diretores estatutários. A gente sabe hoje, Udine, que esses fundos de previdência social, os RPPS, quem acaba nomeando muito das pessoas que trabalham nesse é muito cargos políticos. Então, se você criar, geralmente, perfis mais técnicos que vão cuidar desse dinheiro, independente, em detrimento de partido A ou Z, você fala que só pode trabalhar quem é realmente técnico, com um notório saber, você colocar pessoas gabaritadas para cuidar desse dinheiro do aposentado, eu acredito que já é um passo. Responsabilizar muito mais esses diretores estatutários. O que é responsabilizar? Prejuízo vai no patrimônio pessoal desses gestores, para eles saberem que quando eles estiverem fazendo as alocações, ele também, uma má alocação pode responsabilizá-lo no seu patrimônio de pessoa física e dos seus familiares. Então, regras mais rígidas, quando você está cuidando de dinheiro de terceiros, eu acho que ajudaria bastante a dirimir esse risco. E tirar um pouco desse viés político que a gente entende que tem muito dentro dos RPPS. Como o senhor avalia a possibilidade de transferir a fiscalização de fundos de investimento da CVM para o Banco Central? Isso é a minha opinião, tá? A opinião do Diego, presidente da BAE. E eu acho que isso é uma falácia. Seria um erro de transferir essa fiscalização. Porque, como eu próprio já disse aqui, a CVM já vem fazendo há muitos anos, conhece recentemente, agora em 23, fez uma nova norma, a 175, que foi hoje agradou e foi muito elogiada por toda a indústria de fundos, acabou falando com toda a indústria de fundos, então a gente acaba olhando que se todo mundo gostou, o mercado gostou, a CVM ela entendeu o perfil dos fundos, ela consegue fazer. Hoje, ela tem hoje os técnicos que, na nossa visão, são os mais gabaritados junto com a Ambima para fiscalização, e o Banco Central ele já tem, o Dini, um rol de fiscalização enorme, que são o sistema bancário. Esse daí não é de bilhão, eles estão falando de trilhão. Então, acho que a gente acabaria colocando mais trabalho num órgão que tem outras funções além da fiscalização, que é o Banco Central, nosso guardião aí, que, enfim, políticas monetárias e tudo mais. Acho que isso daí deveria competir sempre a CVM. Se tem um problema, vamos corrigir dentro da CVM, não trocar para uma outra autarquia. Essa é a nossa opinião. Aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a fazer praticamente uma defesa
de que houvesse essa transferência, né? Na sua visão, pelo que você falou, não resolve o problema. Não, eu acho que não. Acho que ela até prejudica, porque o Banco Central não faz isso. Nunca fez. Quem faz você vê há muitos anos. Então, de novo, quem faria isso? Teria que criar uma diretoria de fundos no banco? Isso é fácil? Abre concurso, reintegra a equipe. Não é simplesmente, não é só porque o Banco Central foi, vou fazer uma aspas aqui, mais rápido, e eu não acho que foi mais rápido, acho que demorou até na liquidação do Banco Master, que ele atuou mais forte, que a CVM não foi. Então, acho que ali foi um erro de todo mundo. Então, a minha visão, eu respeito muito a visão do ministro Haddad, mas eu entendo que o melhor é fortalecer a CVM, com certeza, sem sombra de dúvidas, e manter dentro da autarquia. Que fica embaixo do Ministério da Fazenda, no qual o ministro é responsável. Então, não precisa jogar para onde. Tá no próprio arcabouço do Ministério da Fazenda, que a CVM é uma autarquia, ele poderia hoje reforçá-la, que já acho que é bem fiscalizada. Acho que o caso do Master acabou extrapolando todos os níveis, mostrando que tem hoje falhas, a gente tem que corrigir, independente de onde está. Pelo que consta, o ex-presidente do Banco Central, que até então estava no cargo, Roberto Campos Neto, chegou a dar um ultimato ao Banco Master em novembro de 2024. E aí, como você comentou, a liquidação só veio acontecer um ano depois, então houve uma demora no seu entendimento, né, pelo que você falou. Exatamente. Você já tinha todas essas dúvidas, já não estava tendo toda uma melhora nesse cenário. Praticamente a liquidação ocorreu em 18 de novembro de 25, se eu não me engano. Então, praticamente um ano depois. Então, para mim, por isso que eu não quero colocar culpado em nenhum e outro. Acho que nesse caso do Master, que vai se configurar provavelmente até hoje como a maior fraude do sistema bancário brasileiro, eu entendo que a culpa foi de todos: Banco Central, CVM, distribuidoras, plataformas, assessores, investidores. Todo mundo estava, até o momento que todo mundo estava recebendo, quem aplicou no CDB ganhando taxas diferentes, enquanto o sistema estava tudo bom. Quando começou a ruir esse caça de cartas, aí eu acho que todo mundo tem a sua parcela de culpa. Porém, com responsabilidade, desculpa se te cortar. O que eu quero dizer com isso? Parte nós aqui de assessorias, nós sim indicamos em algum momento a compra do CDB do Banco Master, mas sempre com a segurança de que tinha um fundo garantidor de crédito, FGC. Eu brinco, Dini, que se eu fosse assessor de algum fundo previdenciário, de algum RPPS, eu falaria pro gestor, falar, olha, aplica no Master, mas até R$ 250 mil, não mais do que isso, não R$ 1 bilhão, até 250 mil, aplica sem medo. E aí, diante dessa questão, já que você puxou o Fundo Garantidor de Créditos, ele deveria passar por profundas transformações até para proteger o volume que se tem lá, né? O colchão, por assim dizer. Eu acho que eu acho que o fundo garantidor, ele já vem preparando-se, ele já vem há algum tempo já sabendo da situação do Banco Master, porque, como não sei se a nossa audiência sabe, mas o fundo garantidor ele é uma entidade privada formada pelos bancos, os próprios bancos que depositam dinheiro lá. Então, a questão do Master sempre chamou a atenção do FGC, porque o FGC sabia que o banco operava a sua captação usando sempre o discurso de que, olha, aplica comigo, que até 250 mil você tem esse seguro. Então, o fundo já era uma preocupação. Eu já tive algumas conversas com a FGC, e não era de agora que a FGC já tinha essa preocupação. O que a gente vem acompanhando, vem lendo sobre o fundo garantidor, o que ele vai fazer? Provavelmente ele vai mexer nas suas regras, bancos menores, para quando emitirem CDBs com taxas fora do padrão, terão que ter um depósito maior do que os atuais para justificar essa captação. Então, ok, você quer captar mais? Tudo bem, mas também vai pagar mais aqui de depósito dentro do fundo para arcar com isso. O próprio fundo garantidor já mexeu-se na regra, né? A gente sabe do limitador ali dos 250 mil, até 2013 era 70 mil por CPF, subiu para 250 mil por CPF para acompanhar esse mercado. Não passou para frente nem a ideia do FGC aumentar esse 250 para 1 milhão, como foi ventilado no passado. A gente teve algumas propostas e projetos de lei para aumentar para R$ 1 milhão. O FGC quer manter em 250 mil, limitando em 1 milhão durante os 4 anos. Então já tem os mecanismos. E dentro dos próprios players, dos próprios cotistas, incentivarem esses bancos a talvez agora antecipar o que a gente está lendo, não sei se você vem acompanhando, a antecipar os depósitos dos próximos anos para agora, para recompor o caixa, e tem conversa com o Banco Central para que o Banco Central talvez deixe parte do depósito compulsório ele jogar dentro
do FGC para rapidamente voltar ao limite do fundo, que praticamente baixou 60% do volume que tinha com o pagamento do Banco Master e o Will, né, que foi os dois do conglomerado que foi liquidado recentemente. Sobre o ofício que vocês chegaram a enviar, vocês enviaram pela primeira vez em 14 de setembro de 2024, né? Esse ofício foi encaminhado ao Banco Central pedindo mais transparência na relação dos assessores de investimento na venda de fundos. Não houve resposta, pelo que você havia me dito, e foi feito um novo encaminhamento em 11 de novembro de 2025. Houve algum retorno nesse novo envio? Não, não teve. E eu vou até contextualizar aqui para o nosso pessoal. A ABAI, no qual sou presidente, representa os assessores de investimentos. E nós, desde junho de 23, quando a CVM soltou a nova norma do assessor de investimento, que é a instrução 178, ele também soltou a instrução 179, falava sobre transparência. Transparência, o que é essa transparência? A transparência na remuneração da onde os assessores de investimentos ganhavam seu recurso, né? Como que eu ganho dinheiro? Transparente. Toda vez que eu compro e vendo um produto, a comissão que o assessor recebe, ele deveria ser passada para o seu cliente final para ele saber quanto que ele estava ganhando. Só que a instrução 179, ela diz respeito apenas aos valores mobiliários que estão no rol da CVM, que são, basicamente, fundos, CRI, CRA, debêntures, mercado de ações. Porém, os produtos que estão dentro dos valores dentro dos bancos, que são os títulos bancários, CDB, LCI, LCA, poupança, todos esses produtos bancários, esses não têm transparência. Por quê? Porque como a norma é da CVM, só o que está embaixo da CVM. Então, o que nós fizemos, viu, Dini? Em julho de 23, quando a gente soube, julho de 23, quando a gente soube que a norma ia sair, ela ia sair, só ia vigorar a transparência em janeiro de 24, nós fomos até o Banco Central, na época, desculpa, o diretor era Otávio Damasio, que acabou saindo do banco. Fizemos uma reunião e falamos: olha, a BAE está muito preocupada com a questão de transparência. A gente entende que a transparência tem que ser não só da indústria de fundos, valores imobiliários, tem que ser da indústria como um todo, tem também dos produtos bancários. O cliente final, hoje, o brasileiro, como a gente estava conversando no nosso bate-papo, grande parte do dinheiro do brasileiro está em produtos bancários, CDB, LCI, LCA, poupança, e esses produtos não são transparentes. E a gente fez isso, falou, e aí em setembro de 24, a gente fez o primeiro ofício, sem resposta nenhuma. Fizemos depois reunião com o diretor que assumiu, que foi o Gineu Francisco. E agora, 5 de novembro, antes do Banco Master liquidar, nós fizemos de novo, reenviamos o ofício mostrando a preocupação que a BAE tinha de não ter transparência dos títulos bancários, porque já havia esse burburinho do que aconteceu no Banco Master, e a importância de ter a transparência da comissão, da indústria dos produtos bancários e dos próprios bancos, isso traria à luz e entenderia por que foi tão distribuído esse produto. Era porque tinha alta comissão, baixa comissão? Isso não se sabe, porque o Banco Central não regulou sobre esse tema. Então, o que a BAE pedia nesse ofício? Que a própria norma 179, que hoje já dá transparência nos valores imobiliários, que o Banco Central usasse essa norma para os valores bancários. E até hoje, Dini, não tivemos nenhuma resposta desse ofício, continuamos cobrando o Banco Central e principalmente depois que aconteceu com o Banco Master, a gente entende que essa transparência dos valores bancários tem que ser para ontem. Para concluir, como o senhor avalia o mercado de assessoria de investimentos nos próximos 5 anos? O mercado de assessoria, ele vem se transformando muito nos últimos anos. Eu comecei falando para você que eu atuo como assessor há 16 anos, né? Montei a minha empresa Miura lá em 2009, e na época o assessor lá daquele começo dos anos 2000, ali até 2012, 13, ele era monoproduto. O assessor era visto só como o assessor de renda variável. Ele era aquele cara que ajudava o cliente a comprar e vender ações. Nos anos que se passaram, ele passou a atuar também na alocação de fundos, na alocação de renda fixa, previdência, e mais recentemente esse assessor, eu brinco que o assessor de investimento, ele daqui para frente, ele passou a ser um assessor patrimonial. Ele não olha só o cliente nos seus valores imobiliários, nos ativos de investimento. Ele olha o patrimônio. Se o cliente hoje tem necessidade hoje de um crédito, de um seguro de vida, está olhando se hoje o cliente tem necessidade de abrir uma conta no exterior. Então, eu olho que a assessoria hoje no Brasil, o assessor ele passou a ser vai ser
já está sendo, mas vai ser nos próximos anos, aquele generalista, aquele médico da família, nas finanças, que vai acompanhar o patrimônio como um todo, não só o patrimônio financeiro. O Dini, eu comecei falando com você aqui que o Brasil não tem educação financeira. Então, o assessor ele vai continuar tendo esse pilar de educação financeira, de ensinar o cliente hoje o que é o mercado financeiro. Eu estou nesse mercado há muitos anos e nunca nenhum cliente bateu na porta da minha empresa e falou: olha, quero investir com você. Eu tenho que ensinar para o meu cliente o que é uma LCI, o que é uma LCA, o que é um CRA, o que é um Bitcoin. A partir do momento que ele entende o que é isso, aí ele fala: opa, poxa, quero começar a investir nisso. Então, esse papel educacional vai continuar sendo muito forte para a assessoria, mas aumentou o escopo. A assessoria daqui aos próximos anos vai ser uma assessoria muito mais patrimonial do que simplesmente um assessor de investimento. Eu falo que em junho de 22, quando a gente conseguiu fazer a mudança do nome de agente autônomo de investimento para assessor de investimentos, foi um projeto de lei que a BAE fez. Na época não existia. Então, se você fosse fazer aqui esse podcast comigo, aqui esse bate-papo, você ia falar o Diego, presidente da Associação Brasileira dos Agentes Autônomos de Investimentos, era assim que chamava a associação. Mudou para assessor de investimento, um nome muito mais palatável para o nosso cliente. E eu falo que para os próximos 5 anos, nossa profissão tem que mudar de nome. Não é mais o assessor de investimento, mas sim o assessor patrimonial. Isso faz diferença porque a gente acaba olhando outras caixinhas, outros mercados securitários, estaríamos falando aqui provavelmente de SUSEP, que é outro órgão, outra autarquia também para cuidar, mercado financeiro internacional, para poder alocar em bancos lá fora. Então, eu vejo hoje um caminho muito promissor para a indústria da assessoria de investimentos. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da ABAE, Diego Ramiro. O Dini, eu que agradeço a você, todos os nossos telespectadores que seguem aí o Poder 360 e muito obrigado aí pelo convite. Agradeço também a todos os que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 13 de fevereiro de 2026. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!